Que bom ter você aqui conosco no nosso programa Jesus Play. E hoje eu tenho algo de Deus no meu coração para compartilhar com você. Na verdade, é mais do que uma pregação, é mais do que uma mensagem. É uma direção da parte de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a nossa comunidade, mas você também que participa conosco, você que assiste nosso programa, eu quero que você pense sobre aquilo que nós vamos falar aqui agora, porque eu creio que também é uma direção de Deus para a sua vida. Eu quero compartilhar algo a partir de um texto das Escrituras que está registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo de número 8, a partir do versículo de número 22. É uma história muito interessante, algo que Jesus ele viveu com uma pessoa, um momento, e a partir dessa história eu quero propor algo, não é? Um tema que vai além da mensagem, é um tema para esse ano de 2021, não é? Algo que tem ardido no meu coração, uma direção, e eu quero compartilhar com você. Então preste atenção no que diz o texto sagrado, se você puder. Examine aí as Escrituras, Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, a partir do verso de número 22. Diz assim o texto sagrado, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Diz assim, olha: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Jesus, juntamente com os discípulos, foi até essa cidade, não é? Betsaida. E eles trouxeram ali um cego até Jesus. Preste atenção. Suplicando-lhe que tocasse nele, pedindo para Jesus tocar nele. Olha isso. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Eu quero destacar essa fala aqui e eu gostaria que você prestasse muita atenção, sabe por quê? Porque você vai perceber que no final, né, desse texto, dessa história, novamente, Jesus vai tocar nesse assunto. Jesus vai falar sobre isso aqui, tá? Então preste atenção, eu vou repetir. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Então destaca isso aí. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Jesus perguntou se ele estava enxergando, né? Jesus havia cuspido, não é? E havia imposto as mãos sobre ele e perguntou: você está vendo? E ele responde, ele diz: olha, eu estou vendo pessoas, mas elas parecem árvores andando, né? Ou seja, a coisa não estava clara ainda, preste atenção. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Jesus, ele colocou as mãos mais uma vez sobre os olhos do homem e então seus olhos foram abertos e a sua vista foi restaurada e ele via tudo claramente. Preste atenção. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Você lembra que eu falei que era para destacar quando Jesus ele pega o cego pela mão e ele tira o cego daquele povoado? Por que será que isso está aqui registrado tanto nesse momento quando as pessoas vêm até Jesus? Jesus chega nessa cidade junto com os discípulos e as pessoas vêm até ele trazendo o cego, né? Olha, impõe as mãos sobre ele, coloca as mãos nele. Obviamente que eles criam que Jesus poderia curá-lo, Jesus tinha o poder para curar aquele cego, para devolver vista, a visão àquele cego. Joia. E aí eles vêm até Jesus e é intrigante, porque Jesus pega o cego, pega ele pela mão, tira ele do povoado. Jesus tira ele para fora, não é? E ali Jesus então começa a interagir com ele. Primeiro Jesus, ele cospe, não é? É algo diferente. É interessante isso sobre, muitas vezes a gente quer padronizar o agir de Deus. Deus faz isso, Deus não faz aquilo. Ele é o soberano, não é? Deus, ele age segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, isso aqui é algo que
de forma alguma nós podemos questionar, tá bom? Então Jesus cuspiu no olho dele, colocou as mãos, mas é interessante que quando Jesus pergunta, você está vendo? Você está enxergando? Ele diz que estava vendo, ele começou a ver, não é? Mas fica claro que ele não estava vendo nitidamente, ele não estava vendo claramente. Ele diz, eu vejo pessoas, eu vejo homens, não é? Eu vejo pessoas, mas eles parecem com árvores andando. Eu quero, a partir disso, falar para você que eu acredito, eu creio, que muitas vezes nós estamos numa jornada, num processo, onde algumas coisas estão acontecendo na nossa vida, nós estamos começando a perceber, a enxergar algumas coisas, mas ainda não é uma visão nítida, ainda não é uma visão clara. Algumas coisas ainda não estão claras, elas precisam ser clarificadas, né? Elas precisam ser iluminadas, eu vou usar essa expressão, não é? Esse homem, ele, embora Jesus impôs as mãos sobre ele, mas ele não passou a ver de imediato. Até eu quero destacar algo aqui, me parece que esse homem ele não era um cego de nascença, né? Nós temos alguns registros de curas, de cegos que foram curados por Jesus, onde o texto faz questão de afirmar que eram cegos de nascença, nasceram cegos. Nesse caso aqui, o texto não fala isso, e o fato desse homem, não é? Ele fala assim, olha, eu vejo homens como árvores, eu vejo homens andando como árvore. Isso dá um entender que ele outrora, em algum momento, ele já havia enxergado, né? E ele já havia tido a visão e por algum motivo, nós não sabemos, ele perdeu a visão e agora ele está sendo restaurado na sua visão. Porém, ele não vê de imediato, ele vê, como ele mesmo afirma, ele vê homens andando, mas eles pareciam árvores. Eu quero que você pense um pouquinho sobre as diversas áreas das nossas vidas, não é? Eu quero emprestar esse milagre que Jesus operou na vida desse homem, que é um milagre literal, físico, não é? É a visão dele, não é? Mas eu quero trazer isso para muitas áreas das nossas vidas, que muitas vezes, eu e você, nós começamos a entender, nós começamos a compreender um pouco melhor, mas ainda nós não estamos vendo claramente, nós ainda não estamos entendendo claramente, nós não estamos discernindo as coisas de maneira clara. Foi o que aconteceu com esse homem, não é? Isso muitas vezes acontece na nossa vida emocional, isso muitas vezes acontece na nossa vida familiar, pode ser conjugal ou nos relacionamentos familiares, se você não é casado, mas você é filho, não é? Isso acontece, às vezes tem situações onde nós não conseguimos ver claramente, nós não conseguimos entender as coisas de forma clara, Era o caso desse homem, fisicamente falando, mas isso pode acontecer em outras áreas da nossa vida. Uma visão turva, uma visão que ainda não está clara, não é? E é interessante que quando ele fala isso para Jesus, ele novamente, Jesus impõe as mãos sobre ele e diz o texto, que aí ele viu claramente. Sabe, eu creio que Deus nesse ano de 2021, esse ano que começou agora, não é? Nós entramos pelas portas desse novo ano. Deus quer fazer algo por mim, Deus quer fazer algo por você, Deus quer fazer algo por nós, cada um de nós. Você que está recebendo através do programa, você está recebendo essa palavra agora, eu quero falar com você, eu quero dizer para você, Deus, Ele quer te dar nesse ano de 2021, uma visão clara de muitas coisas. Sabe aquelas coisas que de repente você estava assim, num processo, começando a entender, não é? Mas ainda não estava claro. O Senhor quer te esclarecer. Ano de 2021, um ano de visão clara. Só que, junto com isso, eu preciso trazer para você aquilo que eu falei no começo. Jesus, ele precisou fazer algo com esse homem quando Jesus o encontrou ali em Betsaida. Você parou para pensar que Jesus, para operar o milagre na vida desse homem, para abrir os olhos dele, não é? Para que ele enxergasse, para que ele pudesse ver as coisas claramente, nitidamente, você prestou atenção que Jesus pegou esse homem pela mão e tirou ele para fora do povoado? Você notou isso aí? Jesus tirou ele para fora do povoado,
não é? Jesus cuspiu, impôs as mãos, ele viu as coisas turvas, ele disse que estava vendo, mas não estava vendo claramente. Jesus impôs as mãos sobre ele novamente, e aí ele viu claramente, e você percebeu que no final dessa história, após esse homem ser curado, Jesus disse para ele, volta para sua casa. Mas Jesus diz algo, não volte para o povoado, não entre naquele povoado. Você notou que tem algo aqui? Eu quero encerrar falando com você sobre as influências que nós sofremos pelo meio em que nós estamos. Você já ouviu falar, não estou dizendo nenhuma novidade para você, que nós somos a média das 5 pessoas mais próximas com as quais nós nos relacionamos. Uau! Talvez você esteja dizendo, não é bem assim. Olha, eu vou afirmar para você que eu também sou assim, eu não sou de de primeira, eu questiono muito, eu sou muito crítico, e quando eu vi isso, né, pela primeira vez, num treinamento, eu falei, será que as coisas são bem assim? E eu comecei a fazer aquele autoexame, olhar para dentro de mim, pensar, e eu falei, puxa vida, eu comecei a notar, verdade, eu sou a média das 5 pessoas mais próximas com as quais eu me relaciono. É interessante, aquele homem, quem sabe, ele perdeu a visão dele, porque ele estava vivendo dentro de um contexto, ele estava vivendo num meio onde me parece que de alguma forma isso estava atrapalhando ele, isso estava, de alguma maneira, isso estava causando nele uma cegueira. Ao ponto de Jesus, para curar ele, tira ele do povoado, e depois de curar ele, Jesus diz, não volta para o povoado. Será que você, hoje, fazendo esse autoexame, essa análise, você não começa a perceber que talvez algumas coisas você não está conseguindo enxergar claramente, por conta de influências que você tem recebido na sua vida, por conta, talvez, de relacionamentos que, ao invés de tentarem mostrar um outro lado para você das coisas, puxar você para cima, desafiar você para ir além, a crescer, a conhecer mais as coisas de Deus, quem sabe, não é? Esses relacionamentos estão sendo uma tampa sobre você, não é? Estão levando você a viver em cegueira. Então é algo que eu quero destacar com você, e eu quero dizer as palavras que o apóstolo Paulo, ele disse para a igreja de Éfeso. Paulo, ele fala para uma igreja muito amada, que é a igreja de Éfeso. Ele diz lá no capítulo de número 1, no verso de número 18, olha o que Paulo diz. Eu quero encerrar com essas palavras, eu quero tornar minhas as palavras do apóstolo Paulo, não é? Presta atenção, o apóstolo Paulo diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Eu quero dizer para você que o desejo do meu coração e a minha oração, eu tenho orado muito nesses dias, tenho orado por nossa comunidade, eu tenho orado por todos os nossos irmãos, eu tenho orado por toda a nossa equipe, pastores, supervisores de célula, líderes de célula, líderes de ministério. Eu tenho orado muito, eu tenho falado, Deus, nos dá uma visão clara nesse ano de 2021, Senhor, abre os nossos olhos. E também tenho orado, eu tenho orado por pessoas que, quem sabe, não estão conseguindo enxergar claramente, não estão conseguindo ainda ver claramente, e eu tenho orado, eu tenho falado, Deus, ilumina os olhos do entendimento dessa pessoa, ilumina, Senhor, os olhos do coração, para que ele possa, Senhor, ela possa, Senhor, ver nitidamente a grandeza do Senhor, possa ver, ó Deus, o quão maravilhoso o Senhor é, possa, Senhor, ver claramente tudo aquilo que o Senhor preparou para ele, preparou para ela. Eu tenho orado por isso, e eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo isso para você. 2021 é o ano da visão clara, é um ano de visão clara. O Senhor vai trazer uma visão clara, Ele vai esclarecer você. Não há nada mais poderoso do que uma visão dada por Deus, uma visão
clara. E eu oro em o nome de Jesus para que Ele toque a sua vida, que Ele toque seu coração, toque a sua mente, Ele toque os olhos do teu entendimento, para que você possa ver, para que você possa enxergar claramente tudo aquilo que Ele tem para você, aquilo que o olho humano não viu, aquilo que o coração nem subiu nem penetrou no coração humano, ouvido não ouviu, olho não viu, ouvido não ouviu, nem penetrou no coração humano, mas Ele reservou, Ele guardou para você, Ele tem guardado para todos aqueles que o amam. Então eu oro no nome de Jesus e abençoo para que você possa receber uma visão clara da parte de Deus, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Esse momento agora é um momento que nós chamamos de momento fé e finanças. Fé e finanças. É um momento onde nós, como igreja, nós temos ensinado princípios das Escrituras, a partir da palavra de Deus, sobre fidelidade, sobre mordomia, mas também falamos sobre honestidade, falamos sobre como vencer a ansiedade, né? Não viver preso à ansiedade das coisas desse mundo, sabe? É um momento muito especial que a gente vive como igreja. É um momento assim precioso, a cada encontro, a cada celebração, uma palavra nesse sentido, uma palavra de Deus para ministrar a gente. E também, nesse momento, nós damos àqueles que creem, àqueles que desejam fazer. Escute isso, isso é para quem crê, isso é para quem deseja fazê-lo. Você que está aí, por favor, ninguém, de repente tem alguém aí passando por aqui, né? Por favor, nós não somos aquela igreja que fica, você tem que fazer isso, você é obrigado, de maneira alguma, nós ensinamos a palavra de Deus, dizemos, olha, as Escrituras dizem assim, as Escrituras falam sobre o princípio da fidelidade, da mordomia, dízimos e ofertas, ao contrário do que alguns até pensam, né? Talvez até esteja assistindo aqui, foi influenciado por alguns ensinamentos, né, que são contrários à fidelidade a Deus a partir dos dízimos. Dízimo é coisa da velha aliança. Não é. Né? Não, mas o dízimo foi promulgado pela lei de Moisés. Sim, mas o dízimo ele é um princípio anterior. Abraão viveu mais de 400 anos antes e ele dizimou. Jacó dizimou. Então não é, sabe, mas o momento agora não me permite, né, entrar em pormenores. No Novo Testamento, não tem, no Novo Testamento, verdade, não fala a palavra dízimo. Eu já li várias vezes, de Mateus, Apocalipse, diversas, muitas vezes. Pode colocar aí, mais de 50, de Mateus a Apocalipse, mais de 50, a Bíblia toda mais de 20, mas Velho Testamento, Novo Testamento mais de 50, aí você olha para mim e fala assim, mas você está dizendo que não tem a palavra dízimo? Não tem, você não encontra a palavra dízimo, até porque a igreja primitiva, os primeiros cristãos, né, eles entregavam tudo, eles reconheciam que Deus é dono de tudo, escuta isso, dorme com esse barulho, tudo. Eles reconheciam que Ele é o Senhor, que nós somos apenas mordomos daquilo que é de Deus. O dízimo no Novo Testamento, para você entender, ele é o mínimo, é a partir do mínimo. Mas eu estou falando isso aqui, eu não quero trazer nenhum tipo de peso sobre você, pressão, não, eu estou só te ensinando. Por quê? Porque tem gente que fala, não, e se bate, isso talvez seja um problema, uma cadeia que você tem, né, na tua vida interior, alguma barreira, algum bloqueio, precisa colocar isso diante de Deus, né? A palavra de Deus, ela fala sobre esses princípios, escute, não estou falando norma, estou falando lei, princípio antecede a norma, toda norma é criada a partir de um princípio. Então, é um princípio da bondade, princípio de semear, o princípio da fidelidade a Deus, é princípio. Está nas Escrituras. Então se você crê, se você tem entendido, Deus tem falado com você, te chamado para esse nível, seja fiel a Deus, amém? Consagre a Deus o seu dízimo, consagre a Deus a sua oferta, qualquer que seja ela, oferte onde você deseja, depende se você deseja ofertar em um centro de recuperação, você deseja ofertar, fazer uma semeadura, não é? E algum trabalho aí que precisa, você tem toda a liberdade, se Deus falou com você, ouça a voz dele, obedeça a voz do Senhor. Amém, querido? Então, uma palavra
bem básica aí de ensinamento, mas eu quero orar por você, eu quero orar consagrando a Deus. Tudo é de Deus, e consagrando a Ele todos os dízimos, todas as ofertas. Tem na sua tela aí, se você desejar fazê-lo aqui na nossa comunidade, né? Se você é membro aqui, vocês têm aí os dados, né, de Pix, os dados da igreja, CNPJ, etc e tal, TED, depósito em conta bancária. Se você deseja trazer aqui e colocar no gasofilácio, fica ao teu critério, tá bom? Mas eu quero orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que nos ensina os teus caminhos. E quando a gente é ensinado dos teus caminhos, a gente caminha na tua luz. A gente anda na luz do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Eu quero, Pai, orar consagrando ao Senhor. Esse dízimo, essa oferta pertence ao Senhor. E, ó Deus, eu quero abençoar os teus filhos. Abençoa, Pai. Prospera as obras das mãos deles, o trabalho, ó Deus, tudo aquilo que eles empreendem, que eles possam ver a mão do Senhor agindo neles, por eles e também através deles, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço ao Deus que é trino e uno, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.